Como diz a letra de um samba-enredo conhecido, sonhar não custa nada. Então a gente hoje discute no programa a importância dos sonhos na vida de todos nós. Uma indagação que sempre me ocorre é se alguém na história humana, em relação ao futuro, nunca teve algum tipo de dúvida como a gente tem hoje, né? Então a gente olha o cenário, é conturbado, mas será que alguém ao longo da história humana não pensou assim, do tipo, caramba, o futuro está tão desconhecido, porque eu acho que o futuro e desconhecimento são quase que sinônimos. Então, assim, a maneira que a gente olha para a nossa sociedade, para o futuro, eu acho que tem uma certa tonalidade comum, do tipo uma insegurança. Ora, se existe uma certa liquidez, para pegar esse termo do Bauman, existe uma certa incerteza quanto aos longos prazos, eu acho que esse é o ponto, né? Então, a gente tem uma questão de muito curto prazo hoje. O futuro fica mais amedrontador. E hoje, né, já tem uma interrogação num prazo menor do que antes. Enfim, o sonho seria o conteúdo do futuro. É preciso? Eu acho que sim, necessário, se eu quiser ser autor da minha história, né? Eu acho que o sonho tem um papel importante aí, né? Ele ajuda a construir horizontes, ajuda a construir uma trajetória. Quando eu coloco esse conteúdo no futuro, quero ser engenheiro, professor, psicólogo, que seja, tem algum tipo de precisão. Digamos, eu vou fazer faculdade, mas na hora que eu vou jogar o jogo, a imprecisão é atônica, né? Não existe futuro nem passado, o que existe é presente, eu só vivo no presente. Então o passado está aqui como lembrança. Então é razoável que eu pegue essa lembrança, que eu trabalhe a lembrança como uma espécie de ferramenta para o autoconhecimento, né? A minha história está escrita, óbvio, não é sozinho, né? Mas ela tem alguma coisa me dizendo. E o futuro só vai estar presente no presente como expectativa, como planejamento, como algum tipo de conteúdo de futuro que eu estou trazendo, né, para essa reflexão. Ora, então se eu não tiver uma conexão entre aquilo que eu sou, que eu fui, estou sendo, e aquilo que eu me planejo, me projeto, eu vou acabar, né, esse salto acaba sendo, a aterrissagem pode ser bastante problemática. Então eu fico pensando que o sonhar é preciso como forma de tomar decisões do presente, mas também é preciso para lidar com a imprecisão, a incerteza. O que significaria ser rico? Ter poucas necessidades. Sim. Né? Então, uma ideia de ser rico, não estou falando só na questão material, mas na palavra como um todo, é ter poucas necessidades. Então, se eu sou, agora falando materialmente, tenho boa renda, tenho boas, né, condição material, mas vivo constantemente com fome, né, essa riqueza de pouco me vale. Então, essa equação entre o que me é necessário para me sentir bem. Quando você fala, desculpa te interromper, com fome é uma fome simbólica, e com fome de continuar consumindo, de continuar... o tempo inteiro, né? de consumir. Então, você vê pessoas que são muito bem-sucedidas materialmente, que estão constantemente tristes porque você não tem um poço sem fundo, né? O Epicuro, que é um pensador da antiguidade, mas ele é muito interessante para falar da sociedade de consumo, né? Que tem uma frase dele que é: se você não sabe o que é bastante, nada é suficiente, né? E você vai, então, estar nadando, ou qualquer que seja a imagem que você queira colocar. Essa que é a insaciabilidade que a gente falou, né? Então, saber o que é saciável para você, que tem a ver com a singularidade, que eu acho que é um termo fundamental nessa reflexão, né? Quem eu sou, por isso eu falei do trampolim, né? Essa ideia do trampolim, a flexão do trampolim é um pouco ir na minha história, né? Reconhecer aquele que eu sou, que vai ter uma singularidade única, né, que o próprio termo sugere, e saber o que é bem-sucedido para mim. Você imaginar uma criança que passou seu tempo com a família ouvindo o pai falar: meu sonho é ter um filho que seja médico, né? Isso. E o risco dessa criança que vai virar um jovem, que pode até virar um médico, fazendo uma espécie de script do pai, da mãe, né? Esse sonho dele, na verdade, não é dele, né? Ele vai acabar percorrendo uma trajetória, aí volta aquela questão por que é preciso? É preciso porque você é sua vida, né? Então, se você não for o condutor dela, talvez não seja uma vida de qualidade. Se a gente pode falar do nosso momento atual, século XX e XXI, alguns vão dizer, é onde as utopias fracassaram, né? As grandes narrativas que deram sentido em outra época para grande parte dos humanos, hoje já não caem mais nessa. Quer dizer, hoje as grandes narrativas se transformaram em micronarrativas. Então, aquela ideia de o que eu vou fazer, onde é que eu vou chegar, se eu vou ser bem-sucedido ou não, imaginando como se fossem isolamentos. E uma imagem que ele usa é que esse esvaziamento dessas narrativas, que eram doadoras de sentido, criou uma espécie de abismo, né? Criou um buraco. Então, a gente olha hoje, podemos olhar para nossas existências e perceber que elas
tem um certo vazio de sentido. O futuro é uma espécie de nada, né? Eu que vou preencher, quando eu for preencher, não é mais futuro, é presente. Então ele é uma espécie de nada. E eu acho que, de repente, essas pessoas com dificuldade, se sentirem motivadas a pensar no futuro, são pessoas que talvez tenham engolido esse niilismo, ou seja, essa espécie de nadismo. Tanto faz. O que eu vou pensar no futuro? Eu não controlo, né, o que vai acontecer. O máximo que eu posso fazer é ter uma espécie de esperança de não me dar muito mal. E aí eu viro um torcedor e não um jogador. Né? Ao invés de eu estar jogando o jogo que é a minha vida, eu fico lá meio que torcendo para dar certo, né? Como se isso não tivesse alguma possibilidade das minhas ações contribuírem para isso. Imaginar a dignidade como sendo algo, como se fosse uma espécie de aplicativo, né, que eu carrego, né, para fazer uma analogia, que permite que eu me defina e eu não seja instrumento para outro. Me parece que é um efeito dessa atomização que a gente vive. Imaginar que aquela pessoa que diz hoje, quero me tornar um médico, associado ao pensamento dela, está dizendo o seguinte, só depende de mim. E isso é falso. É muito falso imaginar que qualquer que seja, nós sabemos disso, né? Nossa trajetória até aqui não dependeu só de nós. Dependeu em grande parte, mas não apenas. Aquele que está sonhando, construindo esse projeto de futuro e diz só depende de mim, ele está na sua cabeça, no seu pensamento, excluindo os outros. Imaginando que ele, atomizado, isolado, consiga ser bem-sucedido, voltando a esse lugar. Porque se eu não vejo você como sendo participante da minha história, você me atrapalha. Todo mundo que não é participante da minha história me atrapalha. E o outro, hoje, é visto como um grande atrapalhador. Né? Ele está na minha frente, ele está no meu lugar. É uma sociedade competitiva demais. Exato. Né? Então você tem uma competição em todas as esferas. A gente não dialoga, a gente, na verdade, compete. As pessoas falam quase que sozinhas. Elas não estão usando o que você falou. Né? Então você conversa com a pessoa, você está imaginando que ela vai falar em seguida, pegando aquilo que você falou. Mas não, ela fala como se não tivesse dito nada. Então assim, peraí, o que eu falei não fez diferença, então essa pessoa está sozinha. A esperança, ela tem um problema, pelo menos da maneira que eu vou desenvolver, que ela está sempre colada com medo. Né? Quando você diz, eu tenho uma esperança, vou insistir no que a gente estava falando aqui, do ser bem-sucedido. Colado a isso, você tem o medo de não ser bem-sucedido. Então, esperança e medo são aquilo que na filosofia a gente chama de paixões tristes. Ou seja, elas reduzem, talvez seja uma forma de responder o que você falou, elas reduzem a minha energia, né? O meu ânimo, vou chamar de ânimo como sendo ânimo como alma, né? A energia que nós temos, a gente está aqui há um tempo, você não repara o tempo passar, né? Caramba, sinal de que a gente estava envolvido com isso. E coisas que são penosas, um filme chato, uma aula chata, demora uma eternidade. Então a percepção que a gente tem com o tempo diz um pouco de como nós estamos animados ou não. A esperança, como ela está colada com o medo, ela tem esse poder de redutora do ânimo. Então um pensamento da filosofia interessante é transformar a esperança e o medo nessa concepção em expectativa e precaução. Porque expectativa e precaução, você retira uma certa passividade na relação com o futuro e passa a ser mais ativo, mais ator, né? Mais autor até da própria história. Ou seja, eu passo a me precaver daquilo que me causa medo e passo a ser autor de alguma expectativa para aquilo que eu chamei antes de esperança. Então, a gente volta todo o primeiro momento, né? Então, o sonho como um planejamento, como um interesse em chegar a algum lugar que eu não sei se eu vou chegar, né? Isso não está exatamente no meu completo domínio, mas que tem algumas habilidades que hoje eu já consigo elaborar. Eu acho que a utopia como horizonte é fundamental. Imagina, 2018, eu queria que 2018 fosse um ano sem problemas. Né? Acho que não vai dar certo. Mas se eu pensar assim, eu quero que em 2018 eu seja mais capaz de superar os problemas. Acho que é uma coisa mais interessante. Inclusive, se eu for capaz de superar os problemas, de uma certa maneira, não existirão problemas, né? Pois é.